São 7h34, a temperatura despencou, falamos bastante sobre isso já e é preciso dar atenção especial. Falamos das crianças, que são muito vulneráveis, né, às doenças respiratórias, mas também aos idosos, com a chegada do frio. Para falar sobre o assunto, trazer algumas orientações aqui para os ouvintes, está com a gente no estúdio o Bruno Butenas, ele é CEO da empresa Geração de Saúde Cuidadores de Idosos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Por que os idosos são mais vulneráveis, Bruno, às doenças respiratórias? Para que a gente compreenda, né, o que acontece com o organismo da gente com o envelhecimento. Eu acho que isso é um processo natural da vida, que a gente vai perdendo a imunidade e acaba trazendo outras complicações. Até o principal problema referente à questão do frio não é nem somente a questão dos problemas respiratórios, mas ele tem problemas também relacionados a problemas cardiovasculares que com o frio ele acaba descompensando. Então, tão importante quanto a gente se preocupar com a questão das doenças respiratórias é a gente também se preocupar com os problemas cardiovasculares. Uhum. A gente aqui no Brasil, em função, né, das características do país, às vezes não sabe como se aquecer ou como se agasalhar, né? Curitiba é uma exceção, por ser uma capital mais fria, mas é interessante que se você observa, por exemplo, o comportamento dos ingleses, vamos pegar os ingleses, né? 15 graus, 16 graus, eles já estão de cachecol, de casaco sobretudo, sabem e costumam se aquecer com frio muito menor do que o que a gente às vezes enfrenta aqui desagasalhado. Como é que você vê essa questão dos hábitos de como se proteger do frio e como olhar para o idoso, sendo a pessoa idosa ou um cuidador de idoso, com relação a esse cuidado? Então eu vou primeiro pela linha do cuidador, das preocupações que ele deve ter, e esse cuidador eu não estou falando que ele seja um profissional, às vezes pode ser o próprio familiar. Então, as principais preocupações que a gente deve ter são coisas óbvias que muitas vezes são negligenciadas, como, por exemplo, a questão de a pessoa ela já está resfriada e ela acaba não tomando nenhuma medida para prevenir que outras pessoas acabam se contaminando. Como, por exemplo, né, na pandemia a gente tinha aquela situação que todo mundo que trabalhava na área da saúde, quando chegava no endereço do idoso, tinha uma roupa extra, trocava de roupa, trocava de sapato, camisa, calça, justamente para não levar essas bactérias que muitas vezes eles acabavam contraindo no ônibus. Passou a pandemia e alguns desses hábitos acabaram se perdendo, coisas que a gente sabe que não era só pela questão do Covid, existem várias outras doenças que a gente pode prevenir se a gente adotar esse hábito. Então o cuidador ele tem que ter essa preocupação de, se ele estiver resfriado, estar utilizando máscara, independente de estar resfriado ou não, que quando ele chegue na residência ele troque de roupa para não levar nenhuma doença da rua. E, tão importante quanto o idoso estar vacinado, é esses cuidadores ou as pessoas que cuidam desse idoso também estarem vacinadas para evitar de levar para o idoso. Já as preocupações que o idoso deve ter é aquela situação de, agora a gente está na campanha de vacinação, então a gente sabe alguns idosos eles acabam negligenciando, eu não preciso, eu não quero mais, eu não saio de casa, mas ele não sai de casa, mas tem outras pessoas que dão o suporte que sai, então ele precisa estar vacinado para que se ele contraia, o problema que isso traga seja muito menor, porque ele já está imunizado, pelo menos uma parte disso. Então, a preocupação que a gente deve ter com os idosos é de manter eles imunizados, então com vacinação, mas também ter a preocupação de manter eles bem aquecidos, às vezes precisa ter uma alteração na rotina, porque aquela situação tem idosos que sempre tomaram banhos durante a manhã. Como que a gente vai dar banho num idoso com 3 graus, 5 graus, 6 graus. Então, existem horários, como no período da tarde, que a temperatura está mais amena, que a gente consegue dar o banho sem que esteja uma mudança abrupta de temperatura. E é óbvio, existem outras questões como aquecedor, então, na hora do banho, 5 a 10 minutinhos antes de dar banho, para não ter aquela mudança abrupta de temperatura, ligar o aquecedor, depois disso leva o idoso para o banho. Preparar o ambiente para que ele não sofra o choque de temperatura, exatamente, isso, né? Que esse é o principal problema, o choque de temperatura. Tanto que a questão de roupa, a gente sempre fala, né, o idoso ele é muito mais sensível referente a esses problemas respiratórios pela questão da idade, que ele vai perdendo a imunidade mesmo. Mas a gente poderia adotar alguma postura de ter um protocolo de sempre, no frio, tá de meia, tá de luva, tá de cachecol. Muitas vezes eles estão dentro de casa, então além da própria roupa que ele já tá bem agasalhado, ele tem uma mantinha para ficar mais aquecido. Legal, são várias dicas, né? A mudança de horário de banho, aquecer o banheiro, cuidar com
a questão de estar bem agasalhado, pés, né? Pés não podem ficar gelados, isso a gente aprende desde cedo. É interessante porque você falando, me lembrei da situação básica, né, de quando a gente está em voo e a orientação é colocar primeiro a máscara em quem vai cuidar e depois, sim, atender a pessoa que vai ser cuidada, né? Se é uma criança, sendo uma criança ou sendo um idoso. Então, me chamou a atenção e eu queria que você detalhasse um pouco mais essa questão de quando você é um cuidador, independentemente de ser um cuidador profissional, e muitas pessoas são cuidadoras, né, dos seus avós, dos seus pais, cuidar para não levar vírus, né? Você falou sobre tirar a roupa. Qual que é a importância, nesse caso, de agir como se a pandemia ainda existisse, se você é um cuidador de idoso, e com relação aos cuidados para não contrair doenças respiratórias, além da vacinação de quem é cuidador? Eu acho que sempre a melhor defesa é o ataque. Então, a pessoa que trabalha como cuidador, ele precisa estar bem com ele mesmo no sentido de praticar atividade física, se alimentar direito, estar bem para que a imunidade dele esteja alta e quando ele for na casa do idoso, ele não acabe levando alguma doença para esse idoso. Porque é muito diferente uma gripe para uma pessoa que tá entre seus 20 e 50 anos e aquelas pessoas que já estão com seus 80, 90, 100 anos, que às vezes pode acabar evoluindo para uma pneumonia, para o internamento hospitalar. Um simples resfriado que não faria nenhuma diferença para a gente no dia a dia, pode mudar todo o quadro clínico do idoso, inclusive trazendo outras complicações nesses internamentos de ficar na UTI, às vezes acabar tendo que ser entubado, utilizar dispositivos. Então tem que ter uma preocupação preventiva consigo mesmo, porque no idoso o resultado ele é muito diferente. Quais são, você falou que não são apenas doenças respiratórias, que também surgem problemas cardiovasculares. Vamos tentar enumerar aqui quais são as doenças ou complicações mais comuns das estações outono e inverno com frio. Referente ao inverno, como muda essa questão da pressão arterial, naturalmente porque o nosso corpo exige mais para ele poder bombear o sangue, a gente acaba tendo problemas como AVC, infarto, inclusive a gente chega a aumentar 20 a 30% o número de clientes no inverno, justamente por causa desses problemas que acabam acontecendo. E o principal problema é que as famílias acabam negligenciando a questão de monitorar a pressão arterial, monitorar os sinais vitais, ou seja, quando eles identificam que tem algum problema, isso já está muito grave. Então, a ideia é a gente monitorar os sinais vitais de maneira preventiva para que nos primeiros sinais de alteração a gente já possa dar um encaminhamento adequado, seja levar no médico, seja o médico vir até em casa para fazer uma avaliação e poder recomendar para que esse processo de resfriado tenha o mínimo de impacto possível na vida do idoso. A gente tem o costume de se automedicar quando é só um resfriado ou gripe, né? Mas no caso do idoso, a gente sabe que muitas vezes os quadros evoluem para complicações que levam à internação, né? Como que a gente precisa observar isso? Qual que é o momento em que você está cuidando de um idoso resfriado ou gripado e você percebe que você precisa de auxílio médico? Sinais vitais. Eles nos entregam tudo, seja pressão, saturação. Esses sinais, eles nos baseiam se o paciente ele tá bem ou se ele está mal. E é óbvio, nos primeiros sinais de que a pressão tá alterada, a saturação tá baixa, a gente já deve providenciar um médico, porque eu sempre falo, é melhor a gente cuidar por excesso do que negligenciar esse cuidado. Como que a gente sabe? Tem um aparelho para isso? O que é a saturação? Explica pra gente. Saturação é o nível de oxigenação no sangue. Todos esses sinais vitais, eles têm um aparelho específico para isso. Ou seja, quem é cuidador de idoso deve ter isso ao alcance, em casa. Sim, inclusive é obrigação da família providenciar esse dispositivo. Então a gente tem também o aparelho de pressão, que a gente sabe que tem idosos que tem pressão alta, tem pressão baixa, eles variam a nomenclatura do que é ideal, mas cada idoso ele tem a sua própria perspectiva de, por exemplo, uma pessoa normal, a pressão seria 12/8, mas a gente tem pessoas que têm pressão alta que o normal dela é 14/9. Porém, 16/9, 18/9 já tá muito alta. Tá alterada. Exatamente. E isso pode acabar trazendo um AVC, um infarto, outras complicações muito piores. A gente também, eu imagino que para quem cuida do idoso ou para quem está chegando nessa fase da vida, pode estranhar a questão dos sintomas, né? A impressão que eu tenho é de que alguns sintomas vão diminuindo com a idade. Por exemplo, febre. Nem todo mundo com uma certa idade tem febre, quando na verdade mais jovem tinha, com qualquer gripe ou com uma gripe um pouquinho mais forte ou um outro vírus
respiratório. Então não adianta só se focar nisso. E também uma outra questão, além de sintomas diferentes, que eu queria que você explorasse um pouquinho isso, a questão do idoso não saber, às vezes, descrever o que está sentindo, não se queixar. Porque a criança chora, né? A gente, a vida inteira, se queixa. Tá doendo, com dificuldade para respirar, né? Tô com agonia. O idoso, muitas vezes, não sabe como se expressar isso, né? Sim, porque a gente cuida das mais diversas complexidades, né? A gente tem desde pessoas que estão totalmente dependentes e não tem mais nenhum nível de consciência, e a gente tem aquelas pessoas que estão progredindo para isso, que tem Alzheimer, Parkinson, tem outras doenças que eles acabam esquecendo como fala, como se alimenta. Então, exatamente, ele não tem a expressão de, estou com dor, vou chorar. Não, o cuidador ele precisa estar muito atento para isso, para identificar aqueles sinais de apatia, de pele gelada, enfim, mudanças de rotina que o idoso ele tem um comportamento natural. Quando foge desse comportamento natural, a gente precisa identificar o porquê. Às vezes pode ser uma constipação, às vezes ele pode não estar mais querendo se alimentar como ele comia antes. Então existem vários sinais de alerta que o cuidador ele precisa observar para também não ficar chamando o médico de maneira desnecessária. Porque às vezes é aquela questão, o frio, o idoso ele não vai ter a mesma rotina de todos os dias e levantar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele vai levantar um pouquinho mais tarde. Então o cuidador ele precisa ter esse feeling para identificar quando é um sinal de alerta ou quando é só uma questão que naquele dia ele não acordou bem, porque o idoso tem isso. Tem dias que ele acorda super bem e tem dias que tá irreconhecível, no sentido que tem dias que ele reconhece a família, tem dias que ele não reconhece a família. Então isso é muito natural da idade e de algumas patologias que acabam fazendo com que o idoso não consiga se expressar e o cuidador ele precisa observar para ver se precisa fazer algo, chamar um médico ou às vezes é até aquela questão de sopinha, refeições mais quentes, que já acabam naturalmente melhorando a imunidade do idoso. Ia falar sobre isso, questão da alimentação. Alguma orientação especial com relação à alimentação do idoso nessa fase do ano que é mais fria? Olha, a gente pode aproveitar para fazer algumas trocas, como por exemplo, ao invés de só beber água durante o dia, a gente pode intercalar com chás quentes para esquentar o corpo. Questões das refeições, né? A gente tem a questão de sopa, que a gente consegue colocar muitas verduras, legumes, porque o importante da refeição e da hidratação é a gente fortalecer o nosso corpo. Então, quando a gente tá ali no dia a dia no verão, óbvio, alguns idosos acabam não ingerindo tanta fruta, que seria o ideal no verão. Porém, no inverno a gente consegue, através de sopas, reforçar a imunidade do idoso. É verdade que o idoso, quanto mais vai passando o tempo, menos sede sente? É verdade, ele vai perdendo a percepção de sede, de fome, até tem a questão da pele ressecar, que ele acaba não sentindo, então o cuidador, ele precisa ter essa preocupação de não é só oferecer água quando o idoso está com sede, ele tem que ter um protocolo lá de a cada 1, 2 horas, oferecer lá 1, 2 copos de água e aquelas, eu não quero, bebe um golinho, porque é isso, precisa incentivar, porque eles não têm mais essa percepção de, estou com sede, estou com fome. Então, o cuidador precisa ter essa preocupação por ele. E qual que é o principal problema que eu vejo? A gente faz pro outro aquilo que a gente faz pra gente. Ou seja, se o cuidador ele não está acostumado a se hidratar corretamente, alimentar corretamente, ele acaba refletindo isso no cuidado do idoso. Legal, quantas orientações, né? A água, na verdade, muitas vezes tem que ser rotina. Tem gente que cria o hábito até de colocar despertador, né? E se não vai a água, de repente um chazinho leve de ervas para poder cuidar dessa parte da hidratação que vai descuidando, né? Sim. São 7h47, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta para falar mais sobre a questão do cuidado com os idosos, especialmente agora, né, com a chegada do frio. São 7h50, está aqui no estúdio o Bruno Butenas, ele que é CEO da empresa Geração de Saúde e Cuidadores de Idosos e está trazendo uma porção de orientações aqui sobre os cuidados com os idosos na estação mais fria do ano. Queria saber o seguinte agora, Bruno, como é que uma pessoa se prepara para se tornar um cuidador de idosos? Estamos falando dos familiares.
É muito importante a gente observar que existem vários fatores para que isso aconteça. Desde a questão daquela pessoa que já trabalha na área e quando tem uma demanda em casa, ela acaba migrando e parando de cuidar fora e cuidando dentro de casa, quanto daquelas pessoas que têm outras rotinas e quando surge uma situação assim, eles precisam se preparar para cuidar do idoso. O que eu observo? Mais importante do que a gente se preparar para ser um cuidador de idoso seria a gente preparar esses idosos para que eles passassem a cuidar da saúde deles de maneira preventiva. Por quê? A maioria dos casos que a gente atende é daqueles pacientes que caíram, quebraram fêmur, tiveram um AVC, tiveram um infarto, ou seja, os cuidados que a gente pode fazer, eles já são bem mais limitados pelo próprio quadro clínico do idoso. Então, o ideal seria esses idosos terem uma preocupação de eu vou ter grupos de apoio no Pilates, numa academia mais 50, natação, enfim, ele precisa ver qual que é o hobby que ele gosta de fazer e ter um grupo de apoio para incentivar. Nesses casos, quando a pessoa ela é totalmente independente, tem esse grupo de apoio, faz musculação, e musculação a gente não tá falando para virar bodybuilder, a gente tá falando para que ele tenha massa muscular, tenha uma boa imunidade. Porque vai perdendo, né, a massa muscular. Então, ele precisa se preparar para isso, porque naturalmente ele vai perder. Aí é aquela situação, se você vai perder quando você está com 100% da massa que você teve ou quando você já está com 50%. E é aquela situação, quanto mais tempo você adiar para começar a cuidar da tua saúde, mais complexo vai ser na hora de cuidar. Óbvio, isso está muito relacionado à genética e os hábitos de vida das pessoas. Então, aquela questão fumante, sedentário, acabam tendo mais problemas. Mas o ideal seria essa percepção dos idosos do que eles não querem. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu não quero ficar idoso e quando eu tiver a cadeirante ou acamado, eu prefiro morrer. Mas não é uma escolha que a gente faz, entende? Então a pessoa... Não tem essa opção. Não tem essa opção, a gente não escolhe isso. Óbvio, tem algumas pessoas que acabam tendo problemas e falecem, mas existem outros problemas que ficam com esse problema 2, 5, 10 anos e sofrendo, né? Porque ninguém se imagina viver uma vida inteira e quando tá na melhor idade ter esse problema de não ter mais a independência que tinha antes, não ter mais autonomia. Então é importante esses idosos cuidarem da saúde de maneira preventiva e, óbvio, os jovens que estão ouvindo, principalmente os filhos, já observarem os exemplos dos mais velhos no sentido de isso eu não quero pra mim. Então o que ele fez para eu fazer diferente? Ou não, eu tenho um paciente de 97 anos totalmente independente, sempre praticou atividade física, até hoje não toma medicamento, lúcido. Então é aquela situação, o que ele fez para chegar nesse ponto? E daí ele fala, né, não bebe água gelada, sempre praticou atividade física, nunca fumou, sempre trabalhou muito, sempre se manteve muito ativo e se sentindo útil, por isso que hoje até com 97 anos ele é totalmente independente. Então a gente tem que usar os exemplos tanto do que a gente quer, do que a gente não quer, pra gente começar a cuidar da nossa saúde e quando chegar nessa idade a gente ter uma probabilidade de ter mais qualidade de vida, porque isso também não garante nada, né? A gente sabe que a genética, ela importa e é muito importante quanto a isso. Às vezes faz tudo certinho e mesmo assim adoece, né? Isso Exatamente. faz parte, né? E quando que é a hora que a família deve perceber que precisa de um apoio profissional no cuidado com aquele idoso ou idosa? Pergunto porque as pessoas têm muito receio de terceirizar os cuidados, muitas vezes, né? Especialmente com os pais. Mas chega uma hora que a pessoa sem o preparo, sem a formação, não dá mais conta de cuidar. Quando que essa chave precisa virar? De que, olha, precisamos de uma pessoa para nos dar uma assistência de saúde ao cuidado daquele idoso. Eu acho que isso não acontece de uma hora para outra no sentido de, a partir de agora eu preciso de cuidador 24 horas. Não, a gente trabalha de uma maneira personalizada porque eu acho que é um processo de a gente começa com poucos dias na semana, poucas horas, para ir habituando esse idoso, para aí, conforme vai aumentando a necessidade, a gente vai aumentando o período que ele precisa de suporte. Mas o que eu vejo dos idosos é que eles têm uma resistência muito grande de não aceitar cuidadores de idosos. E isso é muito natural pela questão que eles não querem perder a autonomia que eles têm hoje. E eles não veem o cuidador como um suporte, no sentido de... o cuidador não tá lá para falar o que ele precisa ou não fazer. Ele tá lá para garantir que as coisas que são necessárias para ele ter qualidade de vida aconteçam. Então é aquela questão, administrar os medicamentos no horário, monitorar sinais vitais, preparar a refeição, garantir que ele esteja bem hidratado. Então esse cuidador, esse idoso,
ele precisa entender que o cuidador tá lá para dar um suporte quando a família não está, porque vai acontecer em algum momento dessa pessoa cair, se desequilibrar, ou outras questões também como esquecer fogão ligado. Então, quando a família começa a observar esses primeiros sinais de que a pessoa ela tá se desequilibrando, ela tá esquecendo, eu acho que nesse ponto a gente não pode mais adiar, porque até esse ponto ainda a gente consegue relevar, a própria família coloca nesses grupos de apoio e ele consegue ter autonomia e independência. A partir do momento que ele começa a ter essa questão de perda de memória, desequilíbrio, aí acaba virando um risco, inclusive para a família, né? No sentido de chegar a qualquer hora em casa e o idoso ter caído há 12 horas atrás. Imagine 12 horas atrás num chão gelado, como o dia de hoje, acaba trazendo problemas muito graves. Então a gente tem que ter essa preocupação de, nos primeiros sinais de alerta, já buscar um cuidador, porque o cuidador ele vai auxiliar em várias questões, às vezes até de fazer uma caminhadinha no período da tarde, fazer atividades simples ali no dia a dia, para que ele mantenha a autonomia que ele tem hoje. Esse é o serviço que vocês oferecem no Geração de Saúde, de disponibilizar cuidadores para ir até o local e também receber idosos que precisam de cuidados mais intensivos. Como é que funciona? A empresa base é a AGS Cuidadores de Idosos, então a gente cuida de mais de 170 idosos em casa e a gente é uma empresa especializada nisso. A gente oferece toda a questão da gestão dos profissionais e a segurança do risco trabalhista para que a família contrate uma empresa e não precise se preocupar com isso. Então ela pode oferecer o privilégio para o pai dela envelhecer em casa sem que ela tenha que fazer a gestão de tudo isso. Até a questão do clube, da casa de repouso, de ter um espaço para receber, a gente já iniciou esse processo, só que a gente ainda não tem o clube. Na verdade, a gente tem o clube, só não tem os alvarás para começar o funcionamento. Porque a questão dos idosos está amadurecendo o mercado, né? Um mercado muito novo ainda e que nos próximos anos vai ter um destaque que hoje ainda não existe para ele. Então, atualmente a gente cuida dos idosos na própria casa deles, de maneira totalmente personalizada. Tem pessoas que precisam 3 vezes na semana, tem pessoas que precisam todos os dias durante o dia, tem pessoas que precisam 24 horas. Então, a gente atende eles de maneira personalizada e aí, no futuro de 3 a 6 meses, a gente pretende ter um espaço que a gente chama até de GS Clube dos Idosos, para não ter aquele preconceito com casa de repouso. Asilo, né? Você pensa, né? Exatamente. Então lá tem piscina, hidromassagem, e lá é um lugar que a gente quer que seja tanto bom para os idosos quanto acessível para a família, porque a gente sabe que é muito caro, é 10, 12, a gente tem casa de repouso em Curitiba de 35 mil reais. Então, a gente precisa ter um cuidado de ser bom para os idosos, mas que também seja acessível para as famílias. Eu estava vendo aqui o que é feito, né? A administração de medicamentos, o preparar e servir as refeições, fazer higiene, quando é necessário trocar fraldas, dar banho, fazer estímulos cognitivos, interessante, né? Exercícios físicos, movimento, curativos, blá, blá, blá. E com relação à vacinação, esse acompanhamento também, o cuidador também ajuda a família a ter esse controle de que a vacinação está em dia? Deveria. E eu falo assim que, infelizmente, não são todos os cuidadores, mas os bons cuidadores fazem isso, de saber tanto o calendário anual de vacinação, como assim que ele chega num idoso que ele não conhece, dele ter essa preocupação com a família de vamos levar ele num postinho de saúde próximo, vamos trazer uma empresa que faça essa questão de vacinação para que ele sempre esteja com as vacinas em dia. Então é importante que o cuidador tenha essa preocupação. E um outro ponto que acabou não sendo comentado, que eu acho que é o principal papel do cuidador, é evitar a solidão do idoso, porque... Olha só. Isso é o que mais afeta eles, porque eu sempre falo, na maioria das vezes o idoso, ele primeiro desiste aqui no cérebro para depois começar a refletir isso em sinais no físicos. Corpo, né? No corpo. Primeiro a mente pifa. Exatamente. Então a gente precisa fazer com que esses idosos eles se sintam úteis. Então o cuidador não tá lá para obrigar ele a fazer as coisas, mas se ela tinha um hobby de mexer com flores, fazer tricô, jogar baralho. Então o cuidador ele precisa incentivar esses hobbies, porque a gente sabe, as famílias hoje elas não têm tempo para isso. São muitos compromissos para poder organizar tudo isso e ter uma preocupação. Então, quando a gente tem um profissional dedicado a isso, fica muito mais fácil para ele ali no dia a dia e observando o que pode ou não ser feito. Maravilha, Budo. Muito obrigada pela entrevista, pelas várias orientações. Daí a gente deixa depois, ficamos com a entrevista disponível no canal do YouTube, nas redes sociais vamos colocar também os endereços, né, do Instagram do Bruno e também da Geração de Saúde para quem tiver interesse em saber mais. A gente vai encerrando por aqui. Esse foi o Bruno Butenas, do Geração da Saúde Cuidadores de Idosos, com as dicas sobre como cuidar dos idosos, principalmente nesse período do ano, do frio, que chegou hoje forte, né, aqui no Paraná. Eu vou encerrando o TNews de hoje, amanhã eu volto com mais notícias. Boa quinta-feira, se cuidem, até amanhã.